hoje concluir o capítulo 1 de 1 Coríntios. Nós temos 5 domingos para concluir o primeiro capítulo, né? Como a carta leva 16 capítulos, ela tem ao todo 16, provavelmente a gente não vai concluir toda a carta esse ano. Só a gente fazer uma proporção, 16 vezes 5, número de domingos que a gente precisaria ter, em média. Mas devagarzinho a gente chega lá, e tem sido muito bom caminharmos com esse tema, né? De uma igreja como deve ser. Vimos semana passada a passagem dos versos 18 a 25, quando o apóstolo Paulo vai então nos apresentar um contraste entre os padrões do mundo, a sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. E Paulo vai bater forte na verdade de que a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas ao mesmo tempo, para aqueles que são chamados por Deus em Cristo Jesus, é poder. Ela não tem poder, ela é o poder. E a palavra da cruz, ela então é desprezada, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para Deus é sabedoria, para a igreja de Cristo Jesus é sabedoria. E Paulo então vai dialogar com esse contraste entre o que o mundo apresenta como verdade e aquilo que Deus tem registrado em sua palavra como sendo verdade. Nós vimos então que haverá um dia em que Deus vai humilhar e aniquilar toda a vã filosofia. Ele diz então, onde estará o sábio? Onde estará o inquiridor, o sofista, o questionador desse mundo? Cadê o gentio com a sua filosofia? Eu vou destruir, eu vou aniquilar, eu vou banir da minha presença todo o conceito de sabedoria dos homens. E quem eram os sábios no primeiro século que Paulo tanto insiste? Eram basicamente 2 grupos. Nós vimos isso em Atos 17. Eram os judeus que pediam milagres e os gentios que queriam ouvir desse discurso paulino novo lá no Areópago, né? Quem eram os gentios? Eram os estoicos e basicamente os epicureus. Aqueles 2 grupos filosóficos que, embora reconhecesse a existência de um Deus, de uma razão absoluta, criam que essa razão absoluta não se relacionava com o homem. Esse é o conceito, por exemplo, que nós falamos da mitologia grega. Se você for ler obras mitológicas gregas, ou mesmo assistir filmes de aventuras aí hollywoodianos, vocês vão perceber que no conceito grego filosófico, os deuses estão no Olimpo. Eles até veem o caos na terra, as tragédias, mas eles não interferem, eles não vêm ao encontro do homem. Essa é a visão, basicamente, filosófica grega. Hoje nós vamos começar a ler e concluir o capítulo 1, e eu quero convidar você a abrir comigo lá, nos versos 26 ao 31, de 1 Coríntios capítulo 1, tá bom? Vá lá comigo, nós vamos olhar um pouquinho hoje sobre a sublime vocação da igreja. Então, por favor, quem abrir aí, leia bem alto essa perícope, essa passagem, esse trecho, dos versos 26 ao 31. Hoje nós vamos olhar um pouquinho para a realidade de como a igreja é composta e o seu chamado sublime. Por favor, quem abrir, leia para nós. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram os poderosos, poucos eram de novo nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são,
para que ninguém se vanglorie diante dele. E, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Muito bem, observa já o versículo 26 aí, a expressãozinha que Paulo inicia aí esse argumento dele, chamando a atenção, puxando a orelha daqueles cristãos de Corinto, dizendo: irmãos, se são irmãos, eles são crentes, ok? São salvos, podemos ter a mesma comunhão, porque somos filhos de um mesmo Pai, temos um único Salvador, uma só fé, ok? E ele está dizendo: olha, irmãos, prestem atenção na vossa vocação. Talvez em alguma outra versão seja chamado. Agora, qual é a vocação daquela igreja? Mantenha o seu dedo aí no capítulo 1 e leia lá o verso 2. Capítulo 1, versículo 2, já na abertura da carta. Olha o que Paulo está dizendo. Prestem atenção para o seu chamado. Mas Paulo, qual é o chamado daquela igreja lá? Alguém leia o verso 2, está lá contido no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Altair. Chamados para ser. Agora, por que Paulo, ele lembra aqueles crentes dessa verdade? Simples, porque aqueles cristãos, eles estavam comprometendo a sua santidade, a sua idoneidade, a sua pureza relacional diante de conflitos, divisões, admiração exacerbada por alguns indivíduos, algumas personalidades. Lembra? Apolo, Paulo, Pedro, Cristo. E agora, como se não fosse suficiente, também por um flerte com a sabedoria do mundo. Esse é o contexto. E Paulo está dizendo assim, ó, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fazemos parte de uma mesma família, nós somos irmãos em Cristo. Vamos resgatar a nossa identidade. Nós fomos chamados não para essas coisas, para ficarmos olhando, admirando e exaltando o que o mundo diz ser verdade. Nós não fomos chamados para ficar promovendo intriga dentro da igreja e conflitos, divisões. Nós não fomos chamados para ficar exaltando personalidades humanas, seja Paulo, Apolo, Pedro. Nós fomos chamados para uma comunhão íntima, para uma pureza relacional, coisa que nós estamos perdendo de vista. E aí Paulo então começa dizendo assim para a gente, ó, querida Igreja Batista de Corinto, eu quero lembrar que o chamado que Deus outorgou a vocês exige um caminhar coerente, compatível com a sua vocação. Deus chamou vocês para ser santos, então hajam à altura da santidade que Deus espera encontrar em vocês. Irmãos, atentai, reparai na vossa vocação. Sabe qual é o problema? Tem muito crente que ele vive uma vida de santidade aos domingos, mas de segunda a sábado ele esquece de atentar à sua vocação. E aí de segunda a sábado domingo Deus fala, ele é o cabeça, eu obedeço, mas de segunda a sábado aqui quem manda sou eu, né? É no meu trabalho, toca a vida na minha família como eu entendo ser melhor, e não é por aí. Reparem na vossa vocação.
Esse é o primeiro puxão de orelha que Paulo dá para aquela turma que está se desentendendo. Segundo aspecto muito importante é que Paulo vai dizer para nós de quem a igreja é composta. Qual é o tipo de grupo que compõe a igreja? Primeiro ele vai dizer 3 parcelas, 3 grupos de indivíduos que compõem a igreja, mas que não são muito representativos, não muito expressivos. E depois ele vai descrever 5 tipos de pessoa ou de grupos que são predominantes na igreja. E aí olha comigo lá, agora a partir do verso, o verso 26, olha só, 1 Coríntios 1, 26, eu quero lembrar vocês da vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não foram chamados muitos poderosos, não foram chamados muitos de nobre nascimento. Ou seja, os 3 principais grupos que ele inicia dizendo de como a igreja é composta, não é um grupo muito expressivo. A maioria não é composta de pessoas de nobre nascimento, ou pessoas eruditas, sábias, ou de poderosas ou influentes. Por que Deus faz isso? Porque Deus deseja demonstrar a sua graça e o seu poder exatamente sobre as pessoas mais improváveis e desprezíveis aos olhos dos homens. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Por isso que a sabedoria do mundo olha para o povo de Deus e diz que é tudo um povo que? Retrógrado. É um povo careta, caxias, quadrado. Porque não são muitos sábios segundo a carne. Aliás, diga-se de passagem, quando você vê lá o relato em Atos 17 de como a igreja de Corinto é formada, você deve se recordar em Atos 17, 18, ali na sequência, que depois que Paulo sai de Atenas e ele vai para Corinto, ele prega primeiro numa sinagoga. A maioria reage à mensagem de Paulo, mas o principal da sinagoga se converte. E eles ficam ali agitados. Os judeus, na sua predominância, rejeitam a mensagem paulina. Depois os gregos também vão rejeitar. Apenas uma minoria desses sábios diante do mundo, conforme os padrões do mundo, recebem a mensagem do evangelho em seus corações. Não são muitos os sábios segundo a carne. Também não são muitos poderosos ou influentes, pessoas que poderiam dirigir, orientar as decisões de um grupo ou de uma cidade. Não são muitos os ricos, aqueles que têm uma certa herança nata, né, de nobre nascimento. Agora, por que Deus faz isso? Só existe uma explicação. Porque Deus quer demonstrar a sua graça e o seu favor diante daqueles que aparentemente seriam desprezíveis. São a raça mais improvável de merecer a graça e o favor de Deus. Deus faz isso não só com a igreja, mas Deus fez isso com o povo de Israel. Quer ver uma coisa? Deixa anotado aí, aberto em 1 Coríntios 1. Abre lá agora comigo Deuteronômio capítulo 7. E alguém leia para nós os versos 6 a 8 de Deuteronômio capítulo 7. Pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu entre todos os povos, sobre a face da terra, para ser seu povo querido, seu tesouro pessoal. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu para seres mais numerosos que os outros povos. De fato, és menor em
Muito obrigado, irmão Daí. Irmãos, eu tenho particularmente essa passagem de Deuteronômio 7, de 6 a 8, como o evangelho no Antigo Testamento. E eu vou explicar para vocês por quê. Talvez a passagem mais conhecida do Novo Testamento é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, quando eu olho o Deuteronômio capítulo 7, eu vejo a mensagem de João 3,16 embutido nele. Veja, Deus não escolheu o povo de Israel porque eles eram afeiçoados, ou seja, bonitinhos. Deus não escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro pessoal, como diz na versão lida pelo irmão Odaí, porque eles eram numericamente superiores, maiores do que os povos pagãos ao redor. Deus não escolheu o povo de Israel porque eles eram militarmente mais fortes. Está tudo aí se você olhar o texto. Mas porque Deus simplesmente decidiu amar. É isso. O cerne de Deuteronômio 7 é esse. Eu escolhi vocês e decidi amar vocês. Não é por mérito algum que vocês tenham, porque na verdade, se eu fosse olhar os seus méritos, povo de Israel, vocês não teriam absolutamente nenhum, porque vocês eram menores, vocês são feios, vocês são fracos, mas exatamente para eu exaltar a minha graça, é exatamente para eu derramar o meu favor e o meu poder, que eu decidi amá-los. E é porque eu decidi amá-los que vocês são protegidos, preservados e guardados por mim. Não é por nada, absolutamente nada que exista em você. Aí eu olho para 1 Coríntios capítulo 1. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 1, volta lá. Alguém que tem a NVI. Alguém que tem a NVI aí, irmãos. Que eu gosto da tradução da NVI do versículo 30. Leia para nós o versículo 30 da NVI. Quem tem NVI? Como é que diz o início do verso 30 aí de capítulo 1? Segura. Tá bom, é isso aí, Milton. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em... Não foi porque vocês eram afeiçoados, não foi porque vocês eram mais fortes, não era porque numericamente vocês eram maiores, mas é por iniciativa dele, que vocês agora fazem parte dessa família amada. Irmãos, e aqui a gente tem que lidar de novo com a doutrina da salvação. É difícil, a gente tem que reconhecer isso no texto. Mas é porque Deus sai ao encontro do homem. É porque Ele tem a iniciativa de vir ao nosso encontro. Como Ele fez com Adão e Eva lá no Éden após a queda, em Gênesis 3, é que nós somos salvos. E sabe por que nós somos salvos? E tudo depende exclusivamente dEle. Porque o verso 29 diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, finalzinho do verso 29. Alguém leia para nós. Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Primeira razão, porque Paulo lembra a igreja de Corinto de que a salvação não depende do homem. Porque se dependesse, você ia comparecer diante de Deus e falar assim, peraí, você não fez tudo isso por mim, eu fiz por merecer a salvação. Mas para que ninguém se glorie diante dele, ele teve iniciativa e unilateralmente decidiu nos resgatar. Aí olha só o versículo 31, pois não, irmão Edson? Isso. A mensagem, é isso aí.
não é difícil, ela é simples, mas para que seja compreendida, a gente não pode ignorar do fator principal, que é a ação de convencimento Mas se o Espírito não agir convencendo, meu irmão, você pode falar, botar ele para ir dormir por osmose, ele não vai entender. E é exatamente isso, irmão. Porque na medida em que Deus oculta a sabedoria dele para o homem perdido olha para esse discurso e fala, isso é loucura. Ele não consegue compreender. E Deus, então, envergonha a sabedoria do mundo. Por que a sabedoria do mundo é envergonhada? Porque na sabedoria filosófica grega, especialmente o gnosticismo, pregava assim, é a partir de um conhecimento especial que nós podemos alcançar a salvação, a purificação da nossa alma. É um discurso gnóstico. Por isso que, inclusive, a partir do gnosticismo, surgiram vários movimentos, que nós falamos semana passada, ditos teosóficos, como a maçonaria, como a Rosa Cruz, como, na época que eu era garoto, hoje eu não vejo mais, a trilogia analítica, entre tantos outros grupos aí de fraternidades, né? Porque eles buscam salvar a si mesmo através de ações caridosas, fraternas, mas num processo de iluminação, de conhecimento que eles vão adquirindo dia após dia. E Deus é incrível, Deus oculta esse tesouro precioso do Evangelho diante daqueles que se perdem. E ele fala, só vou conceder isso a alguns. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu cresci numa igreja em que a mensagem que eu ouvia ser pregada, ela era centrada na decisão humana e não na decisão divina. Então, quando eu comecei a ler textos como esse, eu entrei em parafuso. Eu fiquei fora da caixinha. Falei, poxa, não é possível isso. Mas esquece o que você tem de impressão do que você já ouviu e fica com o texto. É a dica melhor que eu daria a você, que foi como eu saí dessa. Como eu acalmei meu coração. Porque eu cresci num ambiente onde as pessoas diziam assim, os pastores e os líderes, depende de você, depende de você, depende de você. Você precisa dar o primeiro passo, você tem que ir à frente. Mas na verdade isso tudo é resultado de algo que Deus já tinha feito no coração daqueles a quem Ele teve iniciativa de chamar. Aquilo era apenas uma reação e não uma ação, né? Já dizia a lei da física, para toda ação existe uma reação, e na verdade a ação estava sendo promovida por Deus primeiro no interior do homem, e a nossa reação era expressar visivelmente essa conclusão, esse conhecimento que Deus nos deu. Está errado. Está errado. É receber a Cristo. Quem aceita, é Ele que te aceita, né? Eu recebi também está errado. Porque a ação foi dele, nunca foi minha. Sim, mas veja, eu estou até entendendo o que você está falando de Israel, mas é menos... Oi? Se eu recebo, não é porque eu fiquei recebendo. Eu vou pensar assim, na analogia. Eu toco a campainha da sua casa, aí você me recebe e entra. A ação não é sua, é de quem chegou e tocou, entendeu o que eu estou querendo dizer na analogia? Você apenas... Porque o verbo receber, ele é um verbo que na língua portuguesa pressupõe ser um agente passivo. A ideia é essa do receber. O aceitar não, o aceitar é ativo, por isso que é incompatível, porque quem age é Deus. O receber você só está assim, como um polo passivo,
recebendo ali as informações da televisão, da rádio, da internet. Então você é um agente passivo, seria mais ou menos isso. Eu acho que aí o receber seria mais adequado nesse sentido. Calma aí, vamos lá. Pela ordem, Ronaldo, Nil e Milton. Claro. Privilégio. E esse privilégio ainda não acabou. A gente vai olhar o verso 31. Porque a primeira razão que a gente deve exaltar a Deus em nossa salvação é porque ela não depende de nós. Diz o versículo 30, como o Milton leu, Ele é quem teve a iniciativa de nos chamar em Cristo Jesus. Olha lá, é isso que está lá no texto, tá bom? Mas o verso 31 também diz outra coisa. Diz que Ele nos chamou para que a glória seja dada apenas a Ele. Mas vamos ouvir aqui, depois eu chego lá, vamos lá. Só uma dúvida, pastor, concordo plenamente com tudo que está aí, mas Uhum. partindo do princípio do livre-arbítrio, nós não temos que deixar Jesus entrar, Isso. deixar sim no sentido de receber, Isso. não depende de nós também, se Ele deu a opção de escolha para nós, Aham. uma escolha que nós temos. Muitos têm uma vez não fazem, por exemplo. Isso. Ok, a pergunta do Nil é muito pertinente, a gente sempre entra nesse assunto quando a gente toca de salvação, então Nil, você não é o primeiro nem vai ser o último a fazer essa pergunta. A gente precisa definir biblicamente o conceito de livre-arbítrio, porque antes de tudo, livre-arbítrio não é uma expressão bíblica, mas é um conceito teológico construído a partir de alguns textos bíblicos. Então, se você chegar a pegar uma concordância bíblica e procurar livre-arbítrio, não vai ter nenhum texto da Bíblia. Isso é um conceito teológico que nós construímos a partir de alguns textos bíblicos para facilitar a nossa compreensão. E qual é o conceito popular de livre-arbítrio? É que o homem é um ser autônomo e que, portanto, ele pode decidir em optar por Deus ou não. Só que esse não é o conceito bíblico de livre-arbítrio. Porque o homem nunca é autônomo. Todos os seus atos, suas decisões, sempre está debaixo do governo e do decreto que Deus já estabeleceu. Você não tem conhecimento dele, nem eu, mas Deus já fez tudo antes da fundação do mundo. Salmo 139, 16 diz isso. Antes mesmo de eu vir à existência, Deus já escreveu cada linha lá da minha vida. Está lá no Salmo 139, 16. É um dos textos. Então, o que é, biblicamente, o conceito de livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que o indivíduo tem de agir de forma contrária à sua natureza predominante. E, nesse sentido, somente os nossos primeiros pais, que eram Adão e Eva, tinham livre-arbítrio. Porque quando eles foram criados em estado de perfeição. Qual era a natureza predominante de Adão e Eva? Santa. Mas eles tinham a capacidade de, mesmo sendo perfeitos e santos, agirem de forma contrária, em desobediência, como aconteceu em Gênesis capítulo 3. Agora, depois de Adão e Eva, alguém pode agir de forma contrária à natureza predominante que há nele, sem ação do Espírito Santo? Não. Então, por isso que Paulo diz em Efésios 2 que nós estamos mortos, somos escravos, não há um justo sequer em Romanos capítulo 3. Veja, então hoje, todo ser humaninho que nasce, desde bebezinho, todos são escravos. Não conseguem optar em decidir por Deus por si só. É preciso da ação de convencimento do Espírito Santo. Então, nesse sentido, nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Só quem teve livre-arbítrio, biblicamente, foi Adão e Eva, antes da queda, e os anjos, antes da queda. E depois disso, então, aí complicou, não tem mais como. Tá bom? Milton. Voltando lá.
Ela foi entregue a Cristo, ela não sabia, né? O Espírito Santo pegou lá no colo e falou aqui, está aqui, segunda pessoa. Mas é isso, não é isso? O pai faz assim, ó, biblicamente, o pai vai lá e define, eu quero Paulo. Aí o Filho de Deus, a segunda pessoa, Cristo, faz assim, tá bom, então quer o Paulo? Qual é o preço dele? Então, peraí. Ele vai lá e paga o preço. Aí o Espírito Santo fala assim, beleza, agora é minha parte, deixa comigo. Pega o Paulo e fala assim, está aqui, pai e filho, eu trouxe a vocês. Então, enquanto o pai elege, escolhe, o filho realiza a obra e o Espírito internaliza essa obra na vida do homem. O Espírito é quem regenera, é quem concede a vida eterna. Ele vai lá e sopra em um corpo morto, né? A ideia é essa. Ednei. Então, o livre-arbítrio não existe, então. Não. É pegadinha do malandro. É pecado, então. Na verdade, é uma ação contra Deus. Todo homem, depois da queda de Adão e Eva, exceto Cristo, claro, já nasce predominantemente mal. E ele é incapaz, por si só, de optar em fazer o bem. Onde que a gente encontra isso? Romanos 3, de 10 a 12. Alguém abra aí. Romanos capítulo 3, e leia os versos 10 a 12. Então, nessa incapacidade do homem querer fazer o bem, poder fazer o bem, ele está escravo da sua condição. Então, ele não tem um livre exercício de decisões, ou um livre arbítrio. Ele tem um arbítrio escravizado, tendencioso, depravado. Nós estaríamos indo na linha dos presbiterianos, então, da predestinação? Eu não estou indo na linha de Calvino, presbiteriano ou qualquer outra coisa. Eu estou seguindo só os textos bíblicos. Vamos lá, alguém leia para a gente Romanos capítulo 3. É que normalmente essas igrejas de cunho reformada, elas construíram sua teologia com base em alguns textos que nós vamos utilizar. Agora, não somos presbiterianos por isso, de forma alguma. Mas é assim que eles pensam também, em termos da Pensam. Há semelhanças e há distinções. Tá bom? Romanos capítulo 3, de 10 a 12. Alguém leia bem alto. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem faça. Um justo sequer. Perfeito. Obrigado, William. Veja. É possível, à luz de Romanos 3, que é uma citação do Salmo, o homem optar por si só para Deus, optar por Deus? Não, porque não há um justo sequer, não há quem busca Deus, não há quem faça o bem. Se o Ednei, sem ação do Espírito Santo, falasse, eu quero buscar Deus, ele não conseguiria. Mas normalmente o que acontece? Quando o Ednei fala, eu quero buscar Deus, é porque internamente o Espírito Santo já está regenerando ele. Já está fazendo ele compreender a vontade de Deus para a sua vida. Então, o homem, ele não tem a mesma capacidade de optar pelo bem e pelo mal, por Deus ou pelo pecado, sem a ação do Espírito Santo na sua vida. O homem natural, o homem desde o seu nascimento. Para que ele faça isso, é necessária a intervenção de quem? Do Espírito Santo, conforme João 16:8 diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está comigo? É difícil entender como eu tenho 2 filhos. Certo. Aí eu vou escolher um para salvação e outro para destruição. Como assim? Como que eu posso escolher tamanha coisa? Então, como que Deus é Deus, né? Então acho que ele já sabe aquele que está prone a obedecê-lo, a entendê-lo e está com o coração para se dobrar a ele, aquele que não. Então seria assim que ele escolhe a pessoa já correta, porque não é correto, que ele não sabe que lá na frente ele não vai escolher ficar com ele? Então, não é assim, porque ele antevê, ele prevê que lá na frente, um vai estar com o coração mais aberto do que o outro, porque todos têm o mesmo coração, nascem na mesma condição.
E se fosse assim, a palavra final não seria de Deus, seria do homem. Porque ele só iria homologar uma decisão que o homem lá na frente já teria manifestado a ele. A palavra diz que Deus sai em iniciativa em busca do homem. Todos são criaturas, não filhos. João 1,12 fala isso, né? Mas quem creu, deu-lhes o poder de se tornarem filho. Aí foi transformado. Todos são criaturas de Deus. E como objeto da sua criação, Deus tem um carinho, um apreço, um amor, igualmente por todos. Mas Deus decidiu, dentro da criação, falar, ó, eu vou pensar esse aqui, vou pensar aquele ali, vou pensar aquele ali, e esses vão ser meus filhos. Veja, isso não é só com a igreja, isso foi com Israel, Deuteronômio capítulo 7. Dentre todos os povos, diz Moisés lá em Deuteronômio capítulo 7, eu decidi amar vocês, e vocês vão ser o meu porta-voz no mundo. Não porque vocês tivessem afeição, fossem bonitinhos, não porque vocês fossem o maior número ou mais forte, mas porque tudo depende de mim. E por que tudo depende de mim? Por duas razões. Verso 29 de 1 Coríntios capítulo 1. Para que nenhum homem se glorie. Verso 31 do capítulo 1. Para que a glória seja dada exclusivamente a Deus. É possível me explicar de alguma forma como que Deus escolhe uns e outros não? Por que disso? Porque não é possível, Ednei. Como que eu escolheria entre meus filhos e falar, você vai ser salvo, entre as você criaturas. não vai ser, né? Então, A pergunta do Ednei, para quem está no fundo, é assim, é possível a gente ter alguma indicação bíblica do parâmetro que Deus utilizou para escolher alguns e outros não? Não. A Bíblia sempre fala que quando Deus escolhe, Ele o escolhe em graça e amor. Mas esse decreto dele, o parâmetro que Ele utiliza, nos está oculto. Ele não é revelado. A gente não sabe. Quem sabe um dia lá na glória, a gente vai perguntar, baseou-se em quê, Senhor? Israel. Essa é a crise que não é do Ednei, é minha, é sua, é de todo mundo, mas Paulo fala, gente, submeta-se à soberania de Deus. O oleiro não pode pegar o barro e fazer um vaso para honra e outro para desonra? A analogia é essa de Romanos 9. E nem por ele ter feito alguns vasos para desonra, significa que o oleiro é injusto, porque ele é o oleiro, e nós somos o barro. Ele faz o que ele quer. Ele decide ter misericórdia de um, e ele decide endurecer o coração de outro, como ele fez com o faraó. E nem por isso ele é justo ou injusto. Ele sempre é sábio e justo, porque ele é soberano. Aí pronto. Mas veja, ele é 100% justo, Israel. Só que ele decidiu pagar o preço para sua justiça não ser ferida. E ele enviou então seu filho para ser justiça no nosso lugar, para morrer no nosso lugar. Né? Ele não precisava, Ednei. Ele poderia falar, vocês decidiram assim? Todo mundo condenado. E ele continuaria sendo justo. Mas ele falou assim, vai, eu decidi amar. Ele virou para o Espírito Santo, para o Filho, e falou assim, ô Cristo, você morre lá? Ele fala, morro. Aí o Espírito Santo fala, então tá bom, se ele morrer, eu vou lá e aplico lá a salvação. Foi um diálogo intratrinitariano. Eles acordaram entre si em amor, uma aliança, um pacto de graça, de misericórdia. Eles precisavam fazer isso? Não. Não. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui agora à noite no culto, e no culto eu falo assim, e pego a igreja toda de surpresa e falo assim, ó, irmãos, vamos sortear aqui no culto 10 ingressos para o Wet n Wild, porque está quente para danar. Pergunta, eu precisava fazer isso?
Não. Mas eu venho no culto e entrego 10 numa audiência de 150. Eu sou injusto porque eu premiei 10, eu quis abençoar 10 e ser gracioso com 10 e não com os outros 140? De forma alguma. Mas o que não ganhou vai ficar assim, pô, Itabi, pô, tu ganhou, hein? Tu é queridinha. Não é assim? Tá tudo mancomunado, é panelinha do pastor. É assim. Tá adiante, tá tudo carta marcada já. Então, Deus não precisava trazer os 10 ingressos, mas Deus falou, cara, tá quente, filhão, vamos dar para eles esses 10 ingressos. E o filho falou, claro, pai, estou de acordo. E o Espírito falou assim, deixa que eu vou lá e entrego. A ideia foi mais ou menos essa. Eu entendo o que o Israel falou, mas não tenho a compreensão disso. Nem eu. Por quê? Tem aquele texto que diz que aqueles que vinham a mim, de maneira nenhuma lançarem fora. Mas ele está se referindo àqueles que o Pai lhe der. Isso! Quer ver? Então é mais grave ainda. Olha só. Por que eu mereço estar aqui? Eu sou pior que Paulo. Quem disse que você merece? Não, Paulo não me conhecia. Você não merece, Dinei. Isso. Olha só, Ednei, abre aí Atos 13, 48. Eu sei, meu irmão, eu vivo essa crise diária, mas eu já aprendi a conviver com ela. Fica tranquilo. E é esse sentimento que tem que motivar a gente a ir em busca. Você não sabe quem é eleito, quem não é, quem não escolheu. Você prega para todo mundo como se tudo dependesse de você. E a gente tem que ver e falar assim, nossa, tanta gente precisa da salvação, tem que falar da salvação. Mas você consegue salvar alguém? Mas tem muito crente que fala assim, ó, hoje eu salvei 10. Segura aí, Isaías, já chega aí. Lê alto pra gente aí, Dinei. Atos 13, 48. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e engrandeceram ao Senhor por esta mensagem. Tua NVT? E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Olha aí. Olha a dureza. Ele pregou para todo mundo. Só um grupo foi da frente lá e se converteu. Mas quem é aquele grupo? O autor Lucas fala. Os que haviam sido destinados para a vida, acabou. É que o nosso senso de justiça, pai, é muito ruim, que nem essa tragédia que aconteceu com essa vereadora no Rio de Janeiro. Né? Muita comoção, E na verdade, tipo assim, né, eu vi um comentário no Facebook. Nossa, até a Jesus Cristo estavam usando ela, né? Essa mulher era Jesus Cristo. Aí uma coisa falou assim, já que era Jesus Cristo, tem que ter ela ressuscita. Então fiquem em paz com essa preocupação com a morte dela. E uma outra falou assim, vocês estão condenando tanto quem matou, e o perdão de vocês, por quem, né, dela, e o perdão também de Cristo pelo assassinato, Então a gente tem essa justiça, tipo assim, a gente quer ser, e na verdade a salvação, essa justiça é para quem você tem afinidade. A pessoa que você não tem afinidade, você quer que ela se lasque. Que ela vá para o inferno. Deus não é assim. A grande questão é que Deus escolheu. Acabou. Independente de você ser bonzinho ou ruimzinho, Ele escolheu e ponto. Agora, veja, eu vou chegar aqui no Isaías. Veja, por que Deus escolheu? Para que o homem não se glorie e para que toda a glória seja dada unicamente para Deus. Isaías. A culpa é do Nil, viu? Ele que levantou a bola. Tô brincando. É verdade. Mas eu gosto quando o pastor explica a respeito do livre-arbítrio, mostrar que a gente tem a livre-agência. Isso. Essa liberdade de escolha aparente que nós temos, Isso. não é essa livre-arbítrio. O que a gente tem é, como Isaías falou, livre agência. Livre agência é o quê? É a capacidade de você, dentro da esfera de governo de Deus, decidir por coisas
de acordo com a tua natureza. Então você fala assim, eu vou para a igreja, vou escolher a blusa azul ou amarela. Eu tenho essa capacidade de escolher a amarela ou azul. Vou escolher o sapato ou o tênis. Isso é livre agência. Agora, quando a gente pensa no aspecto de agradar ou desagradar a Deus, a gente é incapaz de agradar a Deus sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem sequer quem faça o bem. Por que a gente prega para todo mundo e tem que tempo de pregar? Para a perdição e para a salvação. Exatamente. Exatamente. E a sua pregação será parâmetro na condenação daqueles que ouviram e rejeitaram a mensagem do Evangelho. Ronaldo. Sim. Isso. Escolheu. Ora e prega indiferentemente a todos. Marilene. Eu também. Mas a gente pensa no soma mesmo, tem várias discussões no nosso sobre isso. E uma coisa que às vezes eu fico com o coração bem apertado, eu fico pensando, será que as pessoas que escutam e vê essa soberania de Deus, começam a colocar isso na vida, não acaba querendo um pouco crer e falar, estou nos braços, Deus é soberano, eu já sei que tudo que eu vou fazer é da vontade dele mesmo, então não adianta, eu não tenho essa escolha, então assim, para que eu vou fazer? Esse entendimento é uma deturpação de uma teologia bíblica correta, saudável. Esse entendimento é o que na teologia chama-se de hipercalvinismo, que é o conceito de que assim, se Deus decretou todas as coisas, então eu não preciso fazer parte disso, que eu, de alguma forma, direta ou indireta, ele vai salvar. Então eu não preciso pregar, eu não preciso fazer missões, evangelho, eu não preciso nada disso. Porque se Deus escolheu Eliseu, ele vai providenciar nem que a pedra clame, Só que isso é desobediência expressa à ordem do próprio Salvador de ir pregar o evangelho para todo mundo. Então, qual é o conceito correto? O conceito correto é assim, todo mundo jaz em trevas. Aí Deus vira lá e fala assim, Marilene, tem uma boa notícia para te dar. Você está vendo que está tudo escuro aí fora? Tem alguns lugares que eu vou acender a luz. Corre de poste em poste e vira o interruptor. Alguns vão acender, outros não. Ele te deu uma ordem, você não sabe qual poste que vai acender ou qual que vai ficar apagado, mas você sai correndo, liga para o Fabiano, e aí, Fabiano? Alguns vão acender a luz. Depende de você? Não. Porque você vai virar a chave lá, o interruptor, e vão ter postes que vão continuar apagados à noite. Mas você sabe quais são os que vão acender ou que vão ficar apagados? Não. Mas eu tenho certeza que alguns vão acender. E é porque alguns postes vão acender que eu vou lá mexer em todas as chaves de todos os postes. Então, o que tem gente que fala assim, o hipercalvinismo, não, já está tudo escuro mesmo, deixa ficar apagado. Isso é desobediência a um comando expresso de Deus. Cristo está dizendo, vai e pregue. Dentro desse mundo em trevas, vão haver aqueles que vão reagir à resposta à mensagem da tua pregação, acendendo uma luz. Quem? Atos 13:48. Os que são destinados para a vida eterna. E ponto final. Agora, gente, eu vou parar por aqui por causa do nosso horário. Eu estou no segundo slide, eu acho. Deixa eu botar aqui para vocês o que eu ia falar. Semana que vem a gente continua daqui, Olha aqui, Eu vou parar por aqui por causa do horário, Mas a salvação do homem é uma decisão exclusiva de Deus. E ela é por duas razões. Versículo 29. Para que ninguém, lá na frente, no dia do Senhor, compareça diante de Cristo e fale assim, olha, o Senhor me salvou, mas não é tudo isso.
eu contribuí para a minha salvação. Então, ó, baixa a tua bola. Isso não é possível de acontecer, porque é um ato unilateral e exclusivo de Deus. E para que toda a glória seja reconhecida e dada tão somente a Deus, ok? Então, irmãos, diante dessas considerações, veja, em nenhum momento, quero que os irmãos percebam isso, presta atenção, era para mim, ó. Em nenhum momento, as afirmações que nós estamos tendo aqui em aula, eu estou mencionando Calvino, Armínio, todas as afirmações que nós estamos fazendo aqui são fundamentadas nos textos bíblicos. Romanos 3, Romanos 9, Atos 13, 1 Coríntios 1 e assim por diante. Tá bom? Por quê? Porque eu faço isso propositalmente. Porque se você fala que você é arminiano ou calvinista, você está comprando um pacote e tem dentro desse pacote afirmações que esses teólogos fazem que provavelmente você não concorda. Então, tenham cuidado com isso. Nós seremos uma igreja bíblica, não uma igreja teológica, filosófica, uma igreja pautada nas Escrituras, tá bom? Se você tem dificuldade com o que eu falei aqui, eu quero que você entenda que você não tem dificuldade com a posição do pastor Roni. Você tem a mesma dificuldade que o pastor Roni tem, é com a declaração das Escrituras. E em relação a isso, aquieta teu coração e agradece a Deus, exalta Ele pela salvação que um dia Ele te outorgou. Tá bom? Tudo bem, queridos? Vamos orar?